Legal. Para finalizar a redação, temos aqui a proposta de intervenção dentro desse parágrafo de conclusão. É a finalização do texto mesmo, tá? É importante, então, essa organização. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e o 4º parágrafo de conclusão, onde estará a proposta de intervenção também, certo? Farei a leitura aqui para vocês. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Como vocês podem observar, a conclusão ela está muito amarrada com o que ela discutiu ao longo do texto todo. Quando chega na conclusão, nós não encontramos informações novas, mas encontramos uma organização de tudo que foi discutido, um fechamento de tudo que foi discutido. Então, ela fecha a ideia do que a ideia da qual ela veio produzindo aí ao longo do texto, certo? Eu grifei alguns pontos aqui que eu julgo importante para que vocês coloquem na redação de vocês e que, colocando esses elementos, vocês possuem aí a possibilidade de tirar 200 na competência 5. É uma competência difícil para alguns alunos, mas quando você percebe tudo que você tem que colocar ali, facilita. Obviamente que quando vocês forem colocar essas informações precisam ser coerentes com o que foi debatido ao longo do texto. Porque existe também o aluno que fala: ah, professor, eu coloquei tudo isso, só que eu tirei 120. Talvez tirou 120, por quê? Porque a sua proposta não dialogava com o problema apresentado por você, né, pelo aluno, na redação, tá? Bom, então o que vocês precisam colocar nesse parágrafo? Elemento de coesão para começar a conclusão, então isso é de extrema importância. Dessa forma, portanto, sendo assim, eu preciso mostrar que o meu texto está sendo finalizado, que ele está chegando ao fim e que este último parágrafo é a conclusão. O que está aqui em verde são os agentes sociais adequados ao problema proposto. Então, eu trouxe aí um problema que foi a centralização. Eu não, né? A Ana. Então, a Ana trouxe aí como problemática a concentração dos cinemas, né, nas cidades e esse não pertencimento. Então, quem que pode resolver esses 2 problemas? Então, olha, o que ela pensou? Quem resolve aí a questão do cinema é o Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia resolve a questão aí da construção das salas de cinema e a escola vai ficar responsável pela construção de pertencimento, que ela diz que muitas vezes não ocorre, que não tem, né? Como ela usa lá a Carolina Maria de Jesus. O que está sublinhado é a ação detalhada,
Essa ação detalhada precisa dizer o que deve ser feito e como será feito, né? Então, o que deve ser feito? Construção de salas de cinema. Como isso será feito? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, existe aí um detalhamento, né? Ela traz até um detalhamento, dois detalhamentos a mais, que precisa ter também na proposta, falando sobre como isso deve ser cobrado, né? Então, ou não deve ter custo, ou deve ser de baixo custo, e onde essas salas serão construídas nas periferias. Então, isso tem a ver com o que foi discutido por ela. O que está em azul é a finalidade, então, após a ação detalhada, coloquem a finalidade. Qual que é a finalidade dessa ação? Então, qual é a finalidade de construir salas de cinema nas periferias? Descentralizar o acesso à arte. Isso eu preciso trazer. E fazer um fechamento, né? Que é importante, aquele fechamento que vai dialogar ali com a introdução. Gente, eu estou na frente aqui das informações, porque é o que eu falei, né? Tudo isso para mim aqui é novo e eu não sei muito mexer aqui, tá? Mas, como vocês vão ter o material, acho que depois vocês conseguem ter isso com clareza, tá? Eu tô aqui, ó, em cima da finalidade, tá? Mas o azul é finalidade e o cinza é fazer esse fechamento. Então, ó, feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, ela fecha o texto, amarrou, lindo, perfeito, maravilhoso. O que a gente percebe aqui, então, é o quanto essa proposta de intervenção precisa estar muito bem organizada, certo? Tranquilo? Então, ó, guardem aí todos esses pontos que estão em destaque, que estão coloridos, que estão sublinhados, porque é o que precisa existir na redação de vocês, tá bom? E para finalizar, eu vou deixar aqui até uma informação da cartilha, né? A cartilha do Enem de 2019, ela coloca que seria importante vocês responderem as 5 perguntas na proposta de intervenção. Então, há 5 perguntas para que vocês respondam antes de elaborar a proposta de intervenção. Eu acredito até que essas perguntas elas facilitam na hora de escrever a proposta de intervenção. E é legal até quando vocês estiverem fazendo a redação, façam a introdução, porque aí vocês já vão ter as teses, então isso é legal, né? E em cima dessas teses, vocês já pensem na proposta de intervenção. Então, olha, esse é o meu problema, tá? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executar essa ação? Como viabilizar essa ação? Qual o efeito que ela pode alcançar e que outra informação eu posso trazer, né? Então, aqui também é importante colocar aí uma outra informação. Então, trazer um outro adjunto adverbial de lugar, igual a aluna colocou aí, né? Nas periferias, então ela coloca o lugar. Então, criar salas de cinema. Então, essa é a minha ação. Aí eu trago uma outra informação nas periferias, né? Então, isso também é importante. Tudo bem, gente? Então, não sei se ficou confuso para vocês, mas retomando. Então, antes de elaborar a proposta de intervenção, de escrever mesmo, respondam as 5 perguntas, né? Em relação às teses. Respondam a essas 5 perguntas. Depois que vocês responderem, aí sim vocês escrevam o parágrafo o parágrafo final, o parágrafo de conclusão, tá bom? Tranquilo? Finalizamos este vídeo. Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado a vocês vestibulandos que estão aí na luta.
Espero que vocês tenham excelentes resultados nos vestibulares. Saibam que a gente está aqui torcendo por vocês, que a gente quer muito que vocês tenham um excelente resultado neste Enem. Então, continuem estudando, trabalhando em cima da redação, em cima dos conteúdos, que no fim dá tudo certo, né? E, gente, não tenham vergonha em nos mandar mensagem, tá? Então, vocês podem ir lá ó, na página da Bruna e do Eric. É uma forma que eles encontraram de fazer com que o ensino seja mais democrático. Nós somos professores e para a gente não faz muito sentido, ou na verdade não faz o menor sentido, ter uma educação que não seja democrática. A gente acredita na educação e a gente acredita que a educação é transformadora, que ela é essencial para a vida de qualquer ser humano. Então, por isso a gente ajuda da forma como a gente pode. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem lá pro Instagram deles. Se vocês ficaram com alguma dúvida aqui na aula também, pode mandar lá para eles, que eles vão me passar tudo certinho, tá bom? Então, fica aqui meu muito obrigada pela atenção, por terem acompanhado aí a aula até o final. E fica aqui novamente o meu desejo de sucesso para vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e boa sorte nos vestibulares. E espero nos vermos presencialmente. Beijo!